E nós vamos falar agora sobre o telefonema entre o Lula e o Trump, tá? Diz o Lula que o Trump ligou para ele, tá aqui, ó. Lula recebe telefonema de Trump, pede fim de tarifaço e negociações são reabertas e coisa e tal. Sendo que nunca estiveram fechadas as negociações, o Trump sempre deixou claro que o Lula podia ligar para ele a qualquer momento. Mas o Lula, medroso pra caralho, não tinha coragem de fazer isso, né? Eu imagino que ou o Lula foi muito pressionado pelo pessoal aqui do Brasil, pelos empresários, pelo Alexandre de Moraes, pelo pessoal do STF que está incomodado com a situação atual, né? E aí foi forçado a ligar para o Trump. Ligou para o Trump, uma covardia completa, né? E a gente não sabe como é que foi esse negócio. Eu estou esperando para ver o recado do lado do Trump. Ele não falou nada ainda. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter traz a feijoada e uma Coca Light, a pipa do Xandão não sobe mais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Haddad diz que reunião entre Trump e Lula foi muito positiva, muito legal, muito bacana, mas não teve nada. No final das contas, ele diz aqui que o principal fato foi, aqui ó, segundo uma fonte, a principal missão desse contato foi manter a porta aberta para o diálogo. Mas, meu amigo, achei que você ia negociar com o cara. Não, não vai não. Vamos manter a porta aberta para o diálogo e coisa e tal, né? Ou seja, o Lula não quer falar com o Trump. É aquilo que eu falei para vocês. O pessoal tá nesse papo de que não, que vou falar com o Trump, que vou falar com o Trump. Podia ter ido já semana passada, resolvido isso, conversado lá na Casa Branca com o Trump. Não deu. Ah, que eu sou muito ocupado, que eu tenho uma escola para inaugurar na ilha de Marajó e não sei o que lá. Tem porra nenhuma para fazer. No entanto, né, deixou passar a oportunidade, falou por telefone e não teve nada aqui. Isso daqui é um sinal realmente de que o Lula não vai a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum com isso. Mas por que o Lula se sentiu forçado a fazer isso? Ele não tem alternativa. E de novo, ele ficou agora sem a resposta de que, não, que o Trump não quer falar comigo, que eu tô brigado com o Trump. Agora não, o Lula tá conversando com o Trump. Né? Tá aqui, ó. Lula conversa com o Trump por videoconferência em tom positivo. Foi o Trump, do lado do Lula estava o Haddad, o Geraldo Alckmin e o Mauro Vieira. Um time de pessoas para conversar, porque o Lula não consegue falar nada, né? O Haddad disse a jornalista que foi positivo. Positivo é que não teve porra nenhuma, né? O que esperar da conversa entre Lula e Trump nessa segunda-feira? Mesmo que positiva, a movimentação se dá em meio à deterioração de relações entre Estados Unidos e Brasil. Ou seja, não se espera nada desse troço. Se o Lula fosse lá encarar o Trump, era outra história, mas isso o Lula não tem coragem, né? Ficou por telefonema e coisa e tal. Bom, tá aqui, ó, olha só a nota do Planalto oficial, né? Segundo nota do Palácio do Planalto, os dois líderes conversaram por 30 minutos e os temas foram economias e relações diplomáticas. Trump escalou o secretário de Estado para construir diálogo com a equipe do Lula. O Marco Rubio. É o Marco Rubio que vai consertar, que vai conversar do lado de lá. Olha só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã dessa segunda-feira, dia 6/10, telefonema do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião esse negócio de química, é muito engraçado isso. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 200 anos e não sei o que lá. Recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial, solicitou a retirada da sobretaxa de 40% impostos aos produtos nacionais e coisa e tal. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o presidente Geraldo Alckmin, né, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ambos os líderes concordaram em encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na cúpula da Malásia, reiterou o convite para Trump participar da COP30 em Belém e também se dispôs a viajar para os Estados Unidos. Então, beleza, vamos lá, Lula, vai lá, quero ver você lá na Casa Branca, bonito, vai ser legal isso. Os dois presidentes trocaram os telefones para estabelecer... pô, para com isso. Já ligaram, já tem o telefone, esse papo de que trocaram os telefones para ter uma via direta. O Trump, desde o início, falou que o Lula poderia ligar para ele a qualquer momento. Esse pessoal que inventou essa história, que não está conseguindo falar com o Trump, porque o Lula tem medo, né? Não tem coragem de falar com o Trump. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente, o Alckmin, o Mauro Vieira e o Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial, o Celso Amorim, ou seja, toda a turma anti-americana do lado de cá. Né? Foi positivo no sentido de que não teve nada, no final das contas, não saíram no zero nisso aí. Né?
Enfim, o Trump não falou nada ainda sobre o encontro, vamos ver se ele vai publicar alguma coisa. Por enquanto, aqui na rede social dele não tem nenhuma comunicação sobre essa fala dele. Vamos ver qual foi a impressão do lado do Trump, porque tá muito engraçado isso daqui, não, porque o Trump ligou pro Lula, o Lula dizendo que não, no mínimo, o Lula ficou sem a desculpa agora de que o Trump não quer falar comigo, que o Trump que não quer acordo. Não, o Trump quer, desde o início sempre quis, a verdade é essa, né? Agora, é lógico, ele vai ter que encarar a parada de dizer que, não, porque eu não aceito a anistia, né? Porque o discurso do pessoal aqui é que não pode mexer no caso do Bolsonaro porque foi um ataque à democracia e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Sendo que todo mundo sabe que tem um PL da anistia para ser votado na Câmara. E, de novo, ninguém está pedindo que o judiciário seja corrompido ou destruído, ou seja designado, tirado do Alexandre de Moraes. No primeiro momento não, né? Mais para frente a gente vai pedir isso, mas por enquanto não. Por enquanto, o que a gente quer é simplesmente anistia, e anistia é um gesto político, é só aprovar no Congresso, é só o Lula sancionar, e pronto, a anistia está valendo, resolve-se o problema todo, resolve-se todos os problemas dessa história. Ou pelo menos, abre-se a porta para a negociação desses problemas, né? Enfim, o Lula falou por telefone, coisa de covarde, era esperado que fizesse isso, teria que prestar conta para o Alexandre de Moraes, que está fudido aqui no Brasil com a Magnitsky, para os outros ministros do STF, que está todo mundo com medo da Magnitsky, e também para os empresários brasileiros que estão ferrados com as tarifas lá nos Estados Unidos, né? Resultado da reunião, bolota como era esperado. Vamos ver, quando o Lula for pessoalmente lá na Casa Branca, o que vai sair dessa reunião, né? Acho curioso. Isso eu vou querer assistir. Uma pena que essa reunião não foi transmitida, né? É lógico que não. Porque o Lula sabe que ele morre de medo de qualquer coisa, ele não tem o que fazer, né? Ele tá do lado errado da história. Ele sabe que tá do lado errado. Ele sabe que não tem justificativa nenhuma para essa ação contra o Bolsonaro, então ele tem que voltar atrás dessa história, mas ele não pode falar isso aqui no Brasil, senão destrói a coisa toda. Enfim, é isso daí. A primeira conversa teve. Vamos ver agora a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final.